ainda estamos vivendo a aura do embalo de sábado à tarde. E a Lilian dizia, ele estava ali atrás todo animado. E eu estava fazendo o meu esquente para poder chegar aqui e falar sem tensão. Estava dançando ao som do grupo L'Evangile. Acertei, gente? Eles disseram que eu tinha que falar fazendo bico. L'Evangile, que é uma palavra francesa. Jesus nos abençoe. Allan Kardec, já nos idos de 1868, em janeiro, mais precisamente, lançou a última das suas obras do chamado Pentateuco Kardeciano, a Gênese, com o subtítulo Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Este livro, que desenvolve mais precisamente, juntamente com o Livro dos Médiuns, a parte científica da doutrina espírita e que abrange algumas nuances relacionadas às previsões do que irá acontecer no nosso orbe. Ali, Allan Kardec abre esta obra com um excelente livro, com um excelente capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. E ali, ele dá os lineamentos desta doutrina, quando nos mostra a que o Espiritismo veio. O que o Espiritismo trará para nós. É justamente ali que Allan Kardec define ou dá o conceito real do que é uma religião, retirando-a das sombras das crendices e das superstições, e colocando a religião como sendo aquele elo que liga o homem a Deus, mostrando, segundo a palavra religare, de onde se origina a religião, que significa religar ou ligar o homem a Deus. E efetivamente, a humanidade progride, nós poderemos dizer que a síntese da evolução é a crença em Deus. Nos diz Allan Kardec também, no seu primeiro e magistral livro, o Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, fazendo a classificação na escala espírita, de que nós pertencemos a 3 classes de espíritos: os espíritos imperfeitos, com as suas subdivisões, os bons espíritos e os espíritos puros. E quando ele dá as características dessas 3 classes, dessas 3 ordens, ele nos diz que a primeira ordem dos espíritos imperfeitos tem a intuição de Deus, mas não o conhecem. Motivo pela qual eles estão lá no pé da escada. Que os bons espíritos são inclinados ao bem e conhecem Deus, embora ainda não estejam inteiramente despojados de imperfeições e de materialidade. E os espíritos puros, esses gozam a felicidade no seio de Deus. Então vejam gradualmente como Deus é colocado dentro do seio da doutrina dos Espíritos. Daí nós colocarmos que a verdadeira síntese da evolução do homem é a maneira
como ele sabe Deus. Não vendo Deus pura e simplesmente como uma crença, mas como uma convicção e como uma certeza. Quanto maior é a nossa certeza quanto à existência de Deus, mais nós nos aproximamos do alto da escada. Mas Allan Kardec, diríamos, colocou em a Gênese os parâmetros de compreensão mais profunda da doutrina dos Espíritos. Eis então, citado ontem pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando Allan Kardec nos diz que o Espiritismo e a ciência seguem lado a lado. Um explora a ciência material, o outro explora a ciência espiritual. E que o Espiritismo, caminhando de par com a ciência, jamais será ultrapassado. Porque se uma verdade nova for revelada, ele a absorverá. E se for mostrado que ele está em erro em um ponto, ele se retificará. Eis então a abertura do grande sábio Allan Kardec, adredemente preparado e com certeza tinha que ir, quem indicasse, né? Indicado pelo próprio Cristo para assumir a função que ele tão bem conseguiu se desincumbir. É óbvio que, dada a falibilidade humana, ele estava cercado de grandes homens que poderiam, em caso de uma recusa, que poderiam, em caso de uma desistência daquela tarefa, assumir. Estavam ao seu lado o grande Leon Denis, o filósofo do Espiritismo. Estava ao seu lado Camille Flammarion, o grande perscrutador das estrelas. Se encontrava ao seu lado o grande Gabriel Delane, que inclusive foi o primeiro a saber da desencarnação de Allan Kardec. Eis então que a Gênese, ela abre um espaço para discussões de ensaios. Ensaios esses, aliás, que Kardec já havia lançado antes na Revista Espírita. Porque Kardec, ele era tão seguro e tão equilibrado, que ele não lançava nenhuma ideia que não tivesse a concordância geral, a concordância pela universalidade do ensino dos Espíritos. Aliás, é o que Kardec nos fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, ele sofreu, durante o período em que Kardec lançou todos os ensaios, a busca da concordância geral dos Espíritos. E as ideias que se incorporaram no bojo da doutrina espírita eram as ideias básicas. Mas ele disse que não poderia, ao longo da sua obra, dizer tudo. Daí ele ter colocado a progressividade da doutrina espírita. E essa progressividade da doutrina espírita, nós temos observado através das inúmeras revelações atribuídas aos amigos espirituais, através daqueles que se dedicam à mediunidade missionária. Eis então que entre nós o Espiritismo se instala, embora em seu desenvolvimento, com algumas nuances diferenciadas daquela época em que Kardec esteve entre nós. Hoje,
o mundo navega nas ondas da internet, nas ondas hertzianas, nas ondas de rádio e de TV. Hoje a comunicação se faz de uma maneira ultra rápida. Antigamente, Allan Kardec levava dias para percorrer de carruagem e levar as informações durante suas viagens. O mundo se globalizou. Ou se diz que o mundo virou uma aldeia global, sem nenhuma referência à Rede Globo, né? Eis então que dentro do desenvolvimento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele nos fala, por exemplo, sobre a queda do paraíso. E coloca na condição de tese mitológica. E quando nós dizemos simbolismo e tese mitológica, não queremos de alguma forma aviltar as informações da Bíblia. Porque a Bíblia é um repositório de sabedoria. Muito embora nós o reconheçamos principalmente como o livro histórico dos Hebreus. Um livro em que, ora, todos os povos, eles costumam ser barristas. Existe cidade mais linda que Maceió? Não, né? Nós moramos na cidade mais linda do Brasil. Mas garanto que Cabo também é lindo, né, Frederico? E todas as cidades em que nós vivemos ou que nós nascemos, nós achamos aquelas cidades lindas. E às vezes até brigamos e rivalizamos com os nossos irmãos de outros estados, né, para dizer, mas as praias de Alagoas são mais bonitas. É porque você não foi ainda a Natal. Né? Então, nós somos barristas. Os hebreus também eram barristas. Assim como nós dizemos, Deus é brasileiro. Aliás, dizem que Deus estava triste. Foi visto sentado a um canto. E aí um anjinho perguntou para o outro, inocentes, né? Talvez os anjos já com asas já desenvolvidas, né? E com a necessária auréola já brilhando mais, já sabiam a resposta, mas aqueles anjinhos, os querubins, não sabiam. Então um perguntou para o outro, por que o Senhor está triste ali, cabisbaixo? E o outro disse, descobriu que é brasileiro. Então, eles também queriam que Deus fosse hebreu, como os flamenguistas, né? Que eu acredito ser a minoria dos que estão aqui. Acreditam que Deus é flamenguista, né? E há quem tenha colocado já na internet o Cristo Redentor com uma grande blusa do Flamengo. Então, os nossos irmãos hebreus, eles eram, sim, barristas, e viam em Deus a mesma nacionalidade que eles tinham. Daí, Deus era cioso, era um Deus que protegia aquele povo em detrimento dos outros, era um Deus de guerra, mas de guerra vencedor, fazendo com que o vencedor fossem os hebreus. É assim que a humanidade caminha e se desenvolve. Mas nós falávamos na questão mitológica. E Allan Kardec já esclarece isso em A Gênese, quando mostra que o que houve foi uma raça adâmica. Os espíritas já estão calejados de saber que nós ainda estamos nessa fase de transição, ou que nós estamos alcançando o mundo de regeneração nesse momento, nesse período que estamos vivenciando, mas que ainda vemos dentro desse mundo de regeneração iniciante, muitas coisas do mundo de expiações e de provas. Mas nem sempre a Terra foi um mundo de expiações e provas. Quando a Terra se tornou um mundo de expiações e de provas?
Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, falando sobre a progressão dos mundos, falando sobre os mundos de expiações e de provas, ele nos diz que os nossos selvagens se encontravam na terra naquela época, o homem primitivo, para se educarem. E porque eles estavam para se educarem, vivenciando as suas primeiras encarnações, eles não criavam karma. Não foi bem essa a expressão dele. Mas não criavam débitos. Eram provas que eles estavam vivenciando para o aprendizado. Da mesma maneira que os nossos irmãos ditos inferiores, os animais, eles não criam, evidentemente, débitos. Senão, aquele cãozinho que nasceu cotó, poderia ter sido um lobo, né? Que em vidas passadas comeu muita pata de coelho. Não podemos raciocinar assim. Então, os nossos selvagens, eles estavam na terra para se educarem. Mas chegou um momento em que a terra deveria abandonar aquele ciclo de primitivismo e de brutalidade e estabelecer um mundo em que os homens pudessem trazer a inteligência, onde o livre-arbítrio já desenvolvido, esse sim, cria débitos. Criamos débitos quando utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Mas quando o nosso livre-arbítrio ainda não é tão desenvolvido, nós temos as atenuantes da lei. Afinal de contas, mais deve quem mais sabe. Quem mais conhece, mais é devedor. Essa é a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. A partir daí, a terra passa a penetrar no mundo de expiações e de provas. E Allan Kardec nos fala justamente sobre a raça adâmica. Adão e Eva não eram apenas os nossos patronos, não eram somente os nossos avoengos. Adão e Eva representava todo um povo. E a ideia da perda do paraíso é justamente esta. Povos que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a 42 anos-luz de distância da Terra, a constelação de Cocheiro, onde havia um sol chamado Cabra ou Capela. E em torno desse sol, alguns mundos que gravitavam. E que havia chegado o momento em que se sairia do mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, tal qual nós nos encontramos hoje. Eis então que aqueles que não adquiriram o passaporte nem a credencial para dar continuidade, tinham que deixar espaço para aqueles que efetivamente tinham compromisso com o bem. Tinham compromisso em dar continuidade à inteligência que constrói, à inteligência que edifica. Aqueles que utilizavam a inteligência para a destruição teriam que ser necessariamente banidos. E eis que, ajuntados esses companheiros, que ao longo dos évos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, se distanciaram do compromisso do bem e da verdade, ajuntaram-se e foram trasladados para outros planetas. E um desses planetas escolhidos pela espiritualidade superior foi a Terra. E Emmanuel nos diz que eles próprios foram recepcionados por Jesus Cristo, já naquela época, dirigindo o nosso orbe.
Segundo o próprio Emmanuel, Jesus estava entre aqueles que haviam arquitetado o planeta Terra. Sendo recepcionados pelo Cristo, passou para eles o Cristo, todo o script daquilo que deveria se dar, que eles poderiam voltar, se eles tivessem aprendido a lição da recapitulação, mas que poderiam ficar. E eu acredito até que muitos de nós que aqui nos achamos, talvez, ainda estejamos por aqui batendo cabeça, porque não conseguimos retornar àquelas terras paradisíacas, que segundo o mito do paraíso perdido, eles tiveram que sair. Mas é evidente que se nós tivéssemos que abandonar o nosso planeta, ou pelo menos a nossa região, para ir viver numa região onde escasseasse tudo, onde nós não tivéssemos nada, onde nós não tivéssemos essa facilidade, nós sofreríamos muito. Porque não teríamos mais tudo o que nós temos. E aquilo ficaria somente nas lamentações das nossas recordações. E foi justamente isto que ficou impregnado na mente daqueles companheiros que vieram formar as grandes civilizações. Coisa que cientificamente ainda fica um tanto difícil de explicar, somente observando a coisa pelo ponto de vista material. Ora, existiam povos absolutamente não civilizados, e povos semi-civilizados, para que no meio desses subsistem civilizações, como a civilização chinesa, que se dá conta de que há 30 mil anos atrás, essa civilização já conhecia o processo da cura pela acupuntura. Encontramos os egípcios, que conheciam métodos de trepanação. Palavra complicada, né? Vários cérebros, vários crânios foram encontrados com perfurações. A trepanação é uma operação cirúrgica em que se abre a calota craniana para se curar algumas moléstias, algumas enfermidades. E muitas vezes dá certo porque diminui a hipertensão endocraniana ou intracraniana. E se encontrou em alguns espécimes, em alguns cadáveres, em alguns restos mortais daqueles nossos irmãos, verdadeiras trepanações. Porque muitas vezes eles acreditavam que curavam a dita epilepsia, ou algumas moléstias dolorosas da cabeça através da trepanação, e às vezes dava certo. O conhecimento da mumificação e as maravilhas das pirâmides. Coisa que não se consegue ainda explicar sem se conhecer que esses espíritos, eles estavam com a sua inteligência, com a sua capacidade, trazendo para a Terra o conhecimento e a inteligência, a fim de fazer com que este planeta caminhasse. Os hebreus, os hindus, os gregos, os romanos, os fenícios, os caldeus, todos os povos que vindo de diferentes regiões destes planetas, traziam a sua contribuição para a Terra. E aí, a Terra entrou na fase de expiações e provas. Porque não era somente a prova do primitivo, mas também a expiação do inteligente, a expiação do que já havia desenvolvido o livre-arbítrio, para fazer com que eles pudessem expurgar
um passado delituoso, através de sentir na própria carne a dor que havia infligido, provavelmente, ao seu irmão. E aí a terra avançou. No período certo, o meigo Nazareno vem à terra, como ele havia prometido para aqueles que vieram de outros planetas. E aqui, ele tentou consumar a sua doutrina de amor, tentou colocar a sua doutrina de amor, plantando naturalmente, porque como dizia o nosso irmão Haroldo hoje de manhã, ele não falava para a matéria, não falava para os homens enquanto carne, mas falava para o espírito enquanto essência. E neles, falando para as almas imortais, para os espíritos imortais, plantou as sementes do futuro. Jesus não pregou só para o presente, mas sobretudo pregou para o futuro, porque ele sabia da lentidão com que nós absorvemos as mudanças. Ainda hoje, nós temos dificuldades em lidar com as mudanças. Aquilo que nos tira dos nossos padrões, nós nos sentimos inseguros. Qualquer coisa que mude o nosso roteiro, muitas vezes nos torna ansiosos. Nós ainda não adquirimos o hábito de relaxar e de nos entregarmos à energia da vida, de deixar que as coisas transcorram de maneira fluida. E muitas vezes nos batemos contra coisas que não dependem de nós. Daí criamos as grandes lacunas em nosso psiquismo. E penetramos e fugimos pelas ansiedades. Nos tornamos irritadiços. Criamos problemas com aqueles que convivem conosco. Nós somos ainda assim. E a partir de então, Jesus, sabedor, conhecedor profundo da psicologia do espírito, ele sabia o quão lento seria a assimilação dos seus princípios. Estamos longe ainda de assimilar todos os princípios de Cristo. Todos os dias nós nos percebemos em falta para com a doutrina do Cristo. Mas não devemos ficar parados, sentados e nos lamentando. Não devemos ficar olhando para nós mesmos num falso culto ao ego, porque é negativo, a dizer assim: eu não posso exercer atividade dentro da casa espírita, porque sou falho. Porque ainda não me redimi. Ora, gente, nenhum de nós é redimido. Todos nós aqui somos espíritos culposos, muitas vezes com gravames no dia a dia, pela nossa conduta. Imaginem vocês, Jesus chegando a Pedro e dizendo: larga a tua rede e segue-me, eu te farei pescador de almas. Será que a decisão foi tão fácil assim para Pedro? O Evangelho, ele não relata nas entrelinhas, ou ele não nos diz exatamente o que Pedro sentiu naquele momento. O que Tiago, o que João, os outros dois pescadores, sentiram naquele momento. Não fala o que o cobrador de impostos, tido pela população como um homem de má vida, sentiu naquele momento. O que Zaqueu, ao descer do sicômoro, sentiu no momento em que Jesus disse: vou jantar na tua casa. Mas nós podemos compreender
que a história não são feitos só de fatos, os fatos que nós sabemos, mas a história é feita de entrelinhas. Nem sempre aqueles heróis que nós vemos surgindo são os verdadeiros heróis. Disse que aquele cavalo branco de Marechal Deodoro era um jumento. E que naquele dia ele estava com uma crise asmática, porque ele era asmático. E, no entanto, o que a história nos passa são as coisas assim, essas curiosidades que nós não viemos a saber. O importante é que o fato se deu. Pedro seguiu a Jesus. Ele não tergiversou, mas dentro dele, provavelmente, muita coisa deveria ter passado. Ora, porque o mestre veio a mim quando há tantos doutores da lei? Quando há tantos sábios? Eu que sou um pescador analfabeto. Nós que não entendemos nada de pregação. Assim, gente, acontece conosco. Quantas vezes nós nos sentimos impossibilitados por causa do medo? O medo que é o inimigo número 1 do homem. O primeiro inimigo do homem é o medo. O outro inimigo é a culpa. Outro são os nossos desejos, que podem se tornar nossos aliados ou nossos inimigos. E finalmente as posses. Nós nos apossamos das coisas como se fossem nossas, como se elas não fossem empréstimos que nos foram dados pela justiça de Deus. Acréscimos de misericórdia. E eis então que o Cristo, trazendo a mensagem inovidável, nos dá a certeza e a convicção da alma imortal. Porque quando ele parte, ele ressurge materializado perante os seus discípulos e deixa para a posteridade a mensagem de que nós somos imortais. Deixa-nos a mensagem de que é preciso, é necessário nascer de novo. Tantas vezes quanto sejam necessários. É necessário que mergulhemos reiteradas vezes, a fim de que nós possamos expurgar dessa essência que é o Espírito, todas as nódoas que nós construímos ao longo dos milênios. Mas Jesus dizia: partirei, mas vos deixarei o Consolador. E o Consolador, quando o tempo estava correto, veio até nós, para restabelecer a verdade, para dizer coisas que o Cristo havia dito, mas que nós havíamos esquecido, em função da nossa memória bem pequena. E diria outras coisas que ele não pôde falar. No tempo certo, surge como divisor de águas a doutrina dos Espíritos. E nos diz Kardec que o Espiritismo chegou para preparar a era da regeneração. E isso ele nos diz ipsilítere, ao pé da letra, em A Gênese e nas demais obras do Pentateuco kardeciano. Aqueles que se debruçarem e compulsarem essas obras irão entender. As pessoas acham que as crianças índigo e as crianças cristal são novidades trazidas pelos norte-americanos, pelos espiritualistas norte-americanos. Mas Allan Kardec já falava nesta geração nova, nesta geração que viria efetivamente transformar o mundo. E aí nós observamos, Allan Kardec nos fala então do mundo dos primitivos,
dos mundos de expiações e de provas, do mundo de regeneração, em que ele deixa claro que não é um mundo de maravilhas. Porque o que é regenerar? Regenerar é refazer, é gerar novamente, é criar de novo. Mas gerar de novo o quê? Aquilo que nós destruímos. Se nós destruímos, deixamos um rastro de destruição atrás, nós teremos que reconstruir. Hoje, nós vemos aqueles que muitos colocam a conta de bobões, ficarem na frente dos navios para impedir que as baleias sejam mortas. Aqueles que vão para o interior das selvas para educar os homens a tentar não destruir as florestas. E se for necessário destruí-las, que seja feita de uma maneira racional. Que lutam pela não implantação das hidrelétricas em regiões que vão submergir muitos vegetais e que vai piorar a situação de poluição, o efeito estufa, o fenômeno do El Niño e tantas outras coisas que nós temos visto na televisão e que às vezes a gente até repete feito papagaio, mas não entende direito o que é aquilo. Essas convulsões deste momento é o momento apropriado para as mudanças. Mas aí alguém diz, mas por que no final de um ciclo a jaula teria que ser aberta? Realmente nós vemos na nossa terra a jaula aberta. Mas quem de nós não queria uma última chance? Nós estamos tendo essa última chance. Nós que estamos tentando construir alguma coisa, e aqueles outros que não querem construir nada, muito pelo contrário, querem viver o caos, querem viver a violência. Cada ação corresponde a uma reação igual em sentido contrários. Já nos dizia uma das leis de Newton, não é? O que nós podemos esperar diante daquilo que nós plantamos? Quem planta uvas vai querer colher espinhos? E quem planta espinho vai querer que nasçam uvas? Alguém já tirou leite de mosca? Não. Cada um dá o que tem e o que pode. Cada um está no nível com o qual é compatível. E dentro dessa compatibilidade, concordo com a propaganda da Coca-Cola. Embora a Coca-Cola não seja politicamente correta, pelos inúmeros males que pode provocar o nosso organismo, eu sei que nesse instante algumas pessoas estão até soltando alguns eructos, né? Com gosto de Coca-Cola. Mas a propaganda que diz, os bons são maioria. Nós acreditamos que os bons são maioria. Só precisamos, como queria Allan Kardec, mostrar a cara. Allan Kardec dizia que o mal prosperava porque os bons se escondiam. Chegou a hora de nós não nos escondermos. Chegou a hora de nós colocarmos as nossas convicções. Eis então que depois do mundo de regeneração é o mundo ditoso. Mas muitos daqueles que necessitavam ir para o mundo ditoso não têm condição. Logo, o que acontecerá? Uma leva daqueles que não podem continuar no mundo de regeneração serão trasladados para planetas onde eles possam fazer nesses planetas o que as grandes civilizações fizeram com a Terra. Fazer evoluir. E aqueles outros que teriam que sair de um mundo de regeneração para um mundo ditoso,
mas que ainda não criaram força e asas suficientes, virão naturalmente para um mundo que esteja começando o seu processo regenerativo. É assim que a coisa funciona. E claro, eles vão trazer para nós atributos, porque se eles ainda têm dentro dele um certo teor de revolta e de rebeldia, nascem como essas crianças precoces. Algumas daquelas ditas cristais, crianças amáveis, crianças com grandes dotes artísticos, mas crianças que nos olham nos olhos e nos desafiam. Crianças que não aceitam um não como um simples não, que têm argumentos e que muitas vezes nos colocam nos bolsos. Que muitas vezes nos fazem perguntas que nós não sabemos responder. E aí a gente devolve a pergunta para elas e elas dão até uma resposta mais racional do que aquela que nós daríamos. As crianças precoces que se destacam e que serão, sim, os propulsores dessa nova era. A nós nos compete. Nós pais, nós avós, nós tios, nós professores, educá-las dentro do propósito do amor. O amor que vence todas as coisas. O amor que implanta todas as modalidades de bem para nós. Nessa era de amor, nessa era de regeneração, nessa era de crescimento, a segurança que nós poderemos dar para os nossos filhos é amá-los. Não o amor que frustra, não o amor que castra, não o amor que reprime, mas o amor que verdadeiramente educa, que abraça, que acolhe e que disciplina, para que favoreça as boas energias que eles estão trazendo para nós. De tal maneira que esses irmãos são bem-vindos. Essas almas superiores também, que habitam o nosso planeta, que não precisam vir de outros planetas, mas que são do nosso próprio planeta, e que estão reencarnando na Terra, nesse momento, para levá-la para frente. Esses que assumirão os governos, esses que levarão uma nova pedagogia para a humanidade, uma nova psicologia, uma nova medicina, um novo direito, uma nova política, fazendo com que a corrupção, aos poucos, saia da terra. E embora nós estejamos, como nos diz Kardec, e como dizia o Haroldo hoje de manhã, convalescendo, nós podemos sim, dentro dessa convalescência, vislumbrar um mundo melhor e dar o melhor de nós, porque com certeza não nos arrependeremos e Jesus, lá de cima, ou entre nós mesmo, porque Ele nunca saiu daqui, Ele nos aplaudirá. Jesus nos abençoe. Obrigado.